Não é de hoje que exorcismos e possessões estão entre as coisas que mais fazem sucesso entre os aficionados por histórias de horror. Porém, pouco se sabe de onde vem o conceito de exorcismo e por que isso começou a ser usado com a finalidade de expurgar demônios e espíritos do mal de pessoas vivas. Bom, alguns apostam que essa história vem lá do século XVII, quando um padre chamado Urbain Grandier ficou responsável por tomar conta da igreja de Saint-Pierre du Marché. Pelo que a história conta, o padre Grandier era bem apessoado e mesmo sob voto de castidade, era bem popular entre as mulheres que frequentavam as suas missas. Foi justamente essa fama de mulherengo e as escapadas do padre que sucederam em uma série de acontecimentos polêmicos. Acontecimentos esses que levaram as monjas de Loudun a serem protagonistas do maior caso de possessão demoníaca coletiva da história. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar é azul? Por que o céu é azul? O problema do padre Grandier em se manter dentro das calças causou um alvoroço e tanto em Loudun, quando ficou conhecido de todos que o filho de Philippa Tricard era dele. Filho esse que ele não assumiu e ainda foi lá e engravidou outra menina de família nobre chamada Madeleine Brough. Para a comunidade que tinha Grandier como líder religioso, a gravidez de Brough foi a gota d'água e ele foi preso por imoralidade e condenado a se afastar da igreja por 5 anos em 1630. Sabe-se lá o que ele sabia, mas Grandier botou tanta pressão no bispo que o condenou que conseguiu ser absolvido mesmo depois de condenado. Só que o povo não deixou isso barato e resolveu apelar para aquilo que o padre mais gostava, destruir a fortaleza de Loudun. Para Grandier, isso era o fim, porque aí a cidade estaria à mercê dos seres do mal, totalmente desprotegida. Ao mesmo tempo, ele estava jurado de morte por muitos de seus inimigos. Então, restou duas opções: aceitar a demolição da fortaleza de Loudun ou o emprego da Madre Jeanne des Anges para ser o confessor das freiras do convento da cidade. Desconfiado de que aceitar o emprego não seria boa coisa, ele partiu de Loudun para melhor. Quem ficou com o cargo de confessor foi outro padre chamado Canon Mignon, que não por acaso era seu inimigo declarado. Pelo que dizem, Mignon tinha inveja da influência e da fama de Grandier, e aceitar o lugar do rival no convento de Loudun foi mais uma tentativa de prejudicar o tal padre. Só que quem mais sofreu nessa história foram as freiras do convento. A princípio, Mignon, seu assistente Pierre Barret e as freiras armaram uma possessão demoníaca para culpar Grandier. Mas quando a Madre Superiora confessou a ele que tinha sonhos sexuais, onde Grandier era um anjo que controlava todas as mulheres ali, a coisa ficou séria de verdade. O que era uma trapaça passou a se tornar uma realidade na mente de Mignon, e as sessões de exorcismos nas freiras viraram rotina no convento. A cena que se pode imaginar já foi retratada em muitos filmes: convulsões, gritos, acessos de fúria. Grandier, sensibilizado com a situação de violência extrema que as freiras estavam passando sem nenhuma razão concreta, apelou para que as autoridades locais interditassem as ações de Mignon e seus assistentes. O impedimento de Mignon sobre os exorcismos veio depois de anos de abuso, e isso só fez com que a ira dos inimigos de Grandier aumentasse. Com isso, Mignon e muitos outros usaram a sua influência na igreja para investigar e acusar Grandier por bruxaria. Dá para imaginar que, quando vieram à tona as histórias e sonhos sexuais das freiras pelo tal padre, o caso ganhou ainda mais notoriedade. Para a igreja, estava clara a possessão daquelas mulheres por uma série de demônios. Depois disso, as sessões de exorcismos passaram a serem feitas a céu aberto. Multidões se juntavam para verem as freiras se contorcendo, como quem se reúne para ver um show, e a lista de demônios que as possuíam só aumentava dia após dia. A grande revelação veio quando o próprio Grandier se ofereceu para exorcizar as mulheres.
Os relatos contam que um demônio chamado Asmodeu revelou a Grandier que havia feito um acordo de sangue com ele, e a partir daí, o padre passou a ser o principal e único culpado pela possessão das mulheres. Verdade ou não, os inimigos do padre conseguiram finalmente acabar com a reputação dele e fazer com que até aqueles que defendiam o homem sofressem pelo risco de serem presos por isso. Então, Grandier foi queimado vivo em praça pública e as sessões de exorcismo foram dadas como encerradas. O mais curioso é que depois da morte de Grandier, todos os religiosos que participaram de alguma forma do exorcismo das freiras de Loudun foram morrendo um depois do outro. Era como se uma maldição houvesse caído sobre eles para pagar pela morte de Grandier. Mas e aí? O que achou da história do maior caso de possessão demoníaca coletiva da história? Comenta aqui embaixo e já aproveita e deixa seu like. Grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!